Bem-vindos ao Feedback Like Us Trading. Salve DA, salve aí, nosso seguidor, nosso amigo aí, o extraordinário do Like Us Trading. Feedback Like Us Trading, que é o programa que a gente criou para falar com você. É importante que você pegue todas as dicas, todos os ensinamentos que a gente passa aqui, não é mesmo, DA? E para que você consiga fazer isso aí, a gente criou o Feedback Like Us Training para você mandar sua dúvida, sua pergunta, o problema que você está vivendo, hoje com umas quentinhas mesmo, né, Dea? Então vai ser legal. Como é que foi aí? Passou a semana? Positivo, meu querido Edward Ross. Salve a todos vocês do Spreaker, iTunes, Spotify, Google Podcast, Salve. Deezer, turma do YouTube, com drops agora, né, das nossas carinhas fofinhas, bonitinhas. Ó, o Edward, como é lindo. Tamo Ai, junto. meu Deus. Ou até no... Cara, hoje em dia tem o lance de tocador de podcast. Tá uma coisa nova. Uma amiga nossa, uma extraordinária aqui, seguidora nossa do Like Us Training, conversando comigo, falou que estava ouvindo a gente e mandou um screenshot do aplicativo. Eu falei, que badarosca é essa? Ela falou, você não sabe o que é? Eu tô ouvindo você aqui. Falei, eita, então vamos lá, né? Aí você vai ver, né, todo tipo de tocador, iHeartRadio, Castbox, enfim, tem vários aí, né, Dea? A coisa tá feia, mas tá boa também. Tá feia pra gente que é velho, né? Sim. Pra gente que é do século passado, literalmente. Sim. Pra gente que viveu de Walkman. Viveu de... Não, eu já sou da época do Discman já, né? Mas eu acho que também é pré-histórico, Discman, né? Não, senhor. O senhor também é da época do Walkman. rádio também, né, cara? Vamos lembrar que Sim. muitas pessoas nem sabem como ligar um rádio hoje, né? Sintonizar ele com uma rodinha. Cara, é assim, acertar frequência. Cá entre nós, DA. Eu nem sabia que existia mais rádio. Eu achava que agora a XM, né, a rádio de satélite, ela tá muito maior. A gente deve estar em algumas rádios XM aí, se você tá ouvindo a gente aí ao redor do mundo, pela XM, que ainda também, cara, tem uma galera ouvindo de todo lugar, Cabo Verde, Macau, tudo. A gente tem aí, beijo para todo mundo aí, na Rússia, Nova Zelândia, então, bem difundido aí. Mas aí a XM. Aí quando eu achei que a XM entrou, que a FM e a AM seriam coisas, tipo, extintas, né? Mas aparentemente não. Não, e dificilmente vai ser porque o rádio é um dos meios de comunicação mais fáceis que existe. Uhum. Você assim, mas fáceis entre eu acho que aspas, o plano do apocalipse, ele envolve você ter um rádio que é o que a gente chama de banda de CB. Eu não sei como é que chama aqui no Brasil, CB Radio, que você consegue transmitir, né, em ondas de CB também. É o que taxista usa, né, CB. Com toda certeza. O meu querido Edward Ross, vamos começar. Vamos começar. Feedback like Us Training que tá fodástico hoje. Temos umas boas, né? Vou te falar, são 3 perguntinhas muito específicas, mas muito interessantes porque a gente pode levar sempre para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para o nosso desenvolvimento, para a gente ser extraordinário sempre. Né? O feedback DA, ele tem um valor legal para quem tá ouvindo, quem tá acompanhando aí. A gente vê que o feedback ele tá tendo um sucesso, sim, tá subindo, a galera Agradecemos muito. Agradecemos, compartilhem, né? Compartilhem é o que a gente pede de vocês. O programa é gratuito, mas o que a gente cobra é exatamente isso. Só que aí a questão é assim, muita gente chega com pergunta, dúvida, que nem as que a gente joga aqui no feedback. Só que muitas a gente vai chamar de repetida, né? O que eu faço para, sabe, pegar essa mina, ou a mina fez isso, né? Como é que eu ajo nessa situação? E sabe qual que é o louco, cara? É que quando a galera faz uma pergunta ou tem uma dúvida ou um problema, geralmente são os episódios de domingo que eu tô passando, que a gente fala muito mais contextualizado e direcionado, mais como uma aula, né? Então, você precisa aprender essa habilidade, essa e aquela. Só que, peraí, você ouvinte, dá uma olhada aí nos feedbacks, não só nos títulos, porque a gente pega o título baseado em uma matéria, ou uma pergunta, ou uma dúvida, mas com certeza tem muita coisa de valor aí. A gente já está aí um tempo já, né? Vai fazer um ano quase, né? Eu acho assim, é um pouco de egoísmo por parte do indivíduo, né? Acho que todos nós somos egoístas. Sim. Em algum aspecto. Claro. E é um egoísmo do quê? O problema é da pessoa. Então não serve para mim. Não serve. É muito pelo contrário, porque
a gente Eu sempre... não sei se é egoísmo ou egocentrismo, no caso, mas tá por aí, é do ego. Sim, sim. Eu fico pensando, gente, aqui no Like Us Training sempre é falado que muitas situações são cruzadas e vêm ao mesmo tempo em torno de um único objetivo, que é, no caso, pegar a mulher. Exato. Então, N fatores vêm, vão, passam e o legal e tudo mais, né, que cara? hoje a gente tem uma pergunta de uma extraordinária que quer pegar a mulher, quer deixar ali mais claro o que é a mulher, então, tipo, fica ainda esse tema. E claro, a gente começou realmente com esse foco da gente realmente trabalhar como a gente melhora com mulheres, mas quem já é extraordinário sabe, está cansado de saber que as habilidades que a gente passa aqui são para todas as áreas da vida, né? Com toda certeza. Se liguem, por exemplo, no caso mandado pelo A Falta Que Nos Move. Falta que nos move. É triste. Assim, a situação não é com ele diretamente, mas envolve, obviamente, a vida dele, porque ele está interessado numa guria, né? E ele pergunta, o que fazer, Edward e Dea, quando a mina perde um parente e ela está chateada? E você até quer ajudar, mas sem atrapalhar. Então, essa é a dúvida da falta que nos move, do extraordinário, porque a gente sempre tem na vida uma certeza que é a morte. Para quem ainda não tem ciência disso, é bom começar a se ligar, porque a gente se desenvolve, a gente cresce. Quem quiser viver a vida louca, ok, viva a vida louca. A gente não está aqui fazendo julgamentos. Mas, por exemplo, o DA, ele optou por viver até mais ou menos 80 anos. E se eu não tomar cuidado no meu dia a dia, eu tô lascado. Você come, um monte de situações. E aí eu tô pensando, cara, inclusive a morte faz parte da vida. Claro. Então, eu preparo a minha mente para daqui a pouco começar as partidas de pessoas que estão envolvidas comigo. Sim, claro. Assim, fatalmente, a gente vai envelhecendo, a gente primeiro vê nossos avós indo, depois parentes, né, tios, tias, nossos pais, e para depois, quando a gente realmente se deparar com essa mortalidade, ver nossos amigos, né, ver aquele colega, aquele cara do bar. As gerações vão acabando, vão chegando, né? Exato. E neste caso da falta que nos move, não é com ele, é com a mina que ele está interessado. Ele gosta da mina e a mina perdeu um parente, Isso, né? Ela tá mal, ele quer ajudar, não sabe se vai atrapalhar, se vai ser intrusivo. É interessante a pergunta. É interessante a pergunta, e a falta que nos move, no caso, é tentar sim fazê-la voltar à vida, voltar uma vida de forma positiva, de uma forma alegre, aceitando as situações que acontecem. Aliás, as 3 situações hoje do nosso feedback envolvem as pessoas que perguntaram aceitar mais, aceitar mais as realidades do que propriamente tentar mudar algo que é secular, ou situações que são seculares. Verdade. Né? Dea, você tem toda a razão, cara. Eu acho que assim é um ponto de vista filosófico. Eu acho que nem tanto vale a pena a gente entrar, né, do que realmente a morte representa, significa nas nossas vidas, porque, cara, a morte é fatal. Você vai pensar assim que, cara, é a etapa que todos nós passamos, a aceitação. Quando você fala aceitação, principalmente da nossa mortalidade, claro que é provavelmente uma das mais importantes aceitações que a gente pode ter na vida. Mas para você, extraordinário, que quer melhorar com a mulherada, e eu não estou nem necessariamente falando do extraordinário que mandou a pergunta, mas para você em todo, já tem que saber que a vida é algo que a gente tem que levar menos a sério. E isso aí, cara, parece que estou implicando com alguma coisa um pouco destrutiva, mas não. A ideia é que, assim, você leve com um pouco mais de descontração, que você leve com um pouco mais de leveza. Levar com leveza é boa, né? Mas, cara, é só prestar atenção na situação de que, mano, coisas ruins acontecem com todos nós.
E resiliência, a gente já fez um episódio sobre isso. A gente falou bastante Precisamos repaginar, né? Com certeza. A gente falou bastante sobre vários desses elementos que vão ajudar a gente. Porém, quando a gente está falando de sedução, como é que a gente vai melhorar com mulheres, é importante perceber que quanto menos a sério você levar as situações da vida, melhor vai ser para você, principalmente nas horas que você for testado por ela e tudo a mais. Só que aí esse extraordinário é deparado com a mortalidade dessa mina que ele gosta, né? Ele gosta da mina e a mina perdeu um parente. Então, cara, ele não levar muito a sério isso aí, ou ele levar, tipo, com uma coisa meio, tudo bem, fica tranquilo e nada demais, às vezes é uma situação até saudável para ele e, óbvio, é fácil. Ela que perdeu o parente, ela que tá triste. Eu acho importante a gente ter uma calibragem social dela. Ele quer ajudá-la. Sabe aquele papo de que qualquer coisa eu tô aqui para te dar apoio? Sim. Ou qualquer coisa a gente tá aqui. Sabe aquela coisa que, mano, sabe, acontece alguma coisa de ruim? Minhas vizinhas falam isso para mim. Qualquer coisa, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui, viu? Todo mundo fala isso. Vira uma daquelas coisas que a gente fala, que todos falam, sabe? É super protocolo. Ninguém realmente quer dizer isso, sabe? Se precisar de alguma coisa, tô aí. Chegar para minha vizinha e falar, então, eu tô precisando de uma grana, então, vai ajudar nisso, naquilo. Às vezes ela, por causa da situação, e a gente fala disso, de qualificação. Pelo fato dela ter oferecido e eu falado, ela se sente até compelida, às vezes, de me dar dinheiro. Mas não é isso que ele quer fazer. Ele não quer colocar essa mina numa situação ele difícil. Quer ajudar, cara. Ele quer ajudar a mina. Mas assim, eu acho que o melhor que ele pode fazer agora é o que a gente sempre fala para qualquer situação na vida. Não é ficar sufocando a mina agora com mensagens, e aí, como é que você tá? Você melhorou? Não sei o quê. Eu acho que tudo tem que ter um tempo, um tempo exato, porque ele pela mensagem, ele quer ajudar. Essa ajuda, obviamente, deve ter um algo a mais. Ele deve estar interessado na guria, não necessariamente apenas na amizade. A gente se liga nessa. A gente acabou o mês de abordagens, né? Sim. A gente estava falando de abordagens. E um dos elementos cruciais para você fazer uma boa abordagem, um bom abridor, conseguir atrair aquela gata mais logo de cara, é você ser diferenciado. Você falar uma coisa diferenciada dos outros. Mano, quando você pede um parente, não é todo mundo ligando falando meus pêsames, qualquer coisa eu tô aí. Para ele ser mais um, vamos falar da parte não só do que eu cheguei e falei, de que todo mundo fala, não realmente quer dizer nada, mas que tal da parte do mais um do mesmo que tá falando a mesma coisa, depois da tia, do tio, da avó, do vô, do primo, da prima. Mais um falando oi linda, oi princesa, exatamente. Oi gata. Né? Sim, não é tão de mau gosto quanto oi princesa, mas tá ali, né? Você tá ali. Então, e outra coisa, eu acho que a gente tem que citar essa. O que mais me alarmou com essa pergunta. Quando ele falou, eu não quero atrapalhar. Eu acho que é importante a gente perceber que, se tratando de atração, mulheres, qualquer coisa na vida, você pensar que vai atrapalhar, pensar que vai incomodar, pisar em casca de ovos, é assim que é o ditado em português? Boa. Pisar em casca de ovos em situações sociais, profissionais, familiares, românticas, nunca vai te servir bem. Então eu acho que não é legal, não era já legal você ter pensado que, talvez eu vou estar atrapalhando. É o que vai te impedir de fazer abordagem, por exemplo. A gente falou, né, passou esse mês inteiro falando. Ela tá lá no bar, na balada. Será que eu vou incomodá-la? Mano, ela tá lá porque ela quer flertar com homens. Ela quer conhecer um cara, né? É o objetivo da galera sair numa casa noturna, num bar. Então, sim, não significa que ela tá pedindo alguma coisa por causa da morte do parente, né? A gente quase que não tem uma regra de conduta para isso. Eu acho que, na minha opinião, do Edward, a melhor coisa que você faz, dê a sua presença, dê a sua atenção. Vai na medida certa, né? Calibrado. Calibrado, para não ser o pegajoso, para não ser o carente, o pedinte. Exato. É calibrar essa presença
para justamente ela perceber que você está preocupado com ela. Exato. E eu acho que essa preocupação, perfeito, Dea. Eu acho que essa preocupação, ela tem mais é que ser demonstrada. Sim. E não falada. Então não é o que você fala pra ela, fala pra ela. Sabe o que você faz? Ah, mano, ela perdeu um parente, ela tá meio mal, às vezes ela curte uma cerveja, chama ela pra sair e tomar uma cerveja. E quando você sair e tomar com ela, não fica falando sobre morte, não fica falando sobre o parente quando ela mente, talvez citar alguma coisa, citar das dores alguma coisa, e você ser a pessoa que controla os bons momentos, os bons sentimentos, e você ser o cara que vai tirar ela um pouco dessa nhaca. Sim, talvez ela não vai estar disposta a sair para tomar uma cerveja, mas talvez ela tá enfurnada dentro de casa, um pouco deprimida, um pouco assim. É simples. Você não faz um convite, tipo convite de encontro, que nem a gente sempre fala, tem que repaginar primeiro os encontros, né? Mas você chegar e falar, ó, você precisa sair de casa, vou passar aí, a gente vai na praça tomar um sorvete. Boa. Sabe? E você conversar, cara, conversa sobre coisas leves, divertidos, seja aquele cara dinâmico, divertido, que nem a gente está sempre explicando aqui no Like Us Training. E não é que você tem que ser o cara que evita o assunto da morte, evita isso. Seja homem para falar, cita uma coisa, cita outra, dá um abraço, fala, não, vai ficar tudo bem. Contexto, né, DA? Exato, cara. Calibragem, contexto, é tudo aquilo. Mas, às vezes, para muita gente vai faltar esse bom senso. E não ser o cara do eu tô aqui para se você precisar de qualquer coisa, não ser o cara que pensa duas vezes antes de ligar para ela ou pensa duas vezes antes de mandar uma mensagem porque pode estar incomodando, pode estar atrapalhando. Se você ficar mandando, sempre batendo na tecla da morte do parente, é capaz de você incomodar, sim, né? Com certeza porque você vai ser o cara que traz o mau sentimento, né, Oh. cara? É isso. Então foca nos bons sentimentos, chama ela, sai com ela que, cara, se você controlar isso aí, com certeza você vai ser um cara que vai ganhar os pontos, né? Vai ganhar os pontos de apoio. Vou dar só uma diquinha aqui de filme, uma animação, tá? Viva! A Vida é uma Festa. Animação de 2017, é um longa de animação mexicano. Adrian Molina e Lee Urich são os Ele diretores. faz uma referência de Finados e o Festival de los Muertos no México, né? Exatamente. Aquelas máscaras. O povo mexicano lida um pouco melhor com morte. O povo japonês também lida muito melhor com morte. Indiano. É aceitação. Sim. Isso eu acho que é o mais importante, que vai servir para os próximos 2 casos aqui no nosso Feedback Like Us Training, agradecendo obviamente o nosso querido A Falta Que Nos Move. Boa pergunta aí do Falta Que Nos Move. A sua vida e a vida dela para funcionar novamente. Extraordinário 2, meus queridos ouvintes. Salve, Edward Ross. Salve, Ideia. salve. Tamo junto. Tamo junto. Vamos supor uma situação em que você percebe que a pessoa se interessou por você. Legal. Certo. Porém, tem uma insegurança do tamanho de um caminhão para sair com gente que não conhece. Aplicativos de paquera. Garota. Aqui a receosa do Tinder, né? Ela mesma já disse que é insegura, principalmente por causa da aparência / peso dela. Como convencer a pessoa a sair de casa para te conhecer? Estou conversando com ela há 1 mês. Iríamos sair, porém ela deu bolo. Aí ele colocou ao lado 2 emojis. Um é de um cara chorando e rindo, né? A carinha chorando e rindo. E do lado o ícone de palhaço. Sim. Já falaremos sobre isso, tá? Sim. Detalhe que ela está travada até para encontrar gente do trampo dela. Sim. Talvez tenha um componente da pandemia, isolamento aí, que mexeu com a cabeça de muita gente. Bem né? observado. O nosso extraordinário de volta para o presente. Né? Não é de volta para o futuro, nem de volta para o passado, é de volta para o presente. Porque vamos voltar à realidade,
Se quiser chamar de novo normal, pós-pandemia, ok. Mas vamos voltar à realidade, ao presente, porque... aliás, só um parênteses, muito obrigado ao De Volta ao Presente, que mandou muitos detalhes. Mandou detalhes na situação e não uma pergunta seca e Sim, objetiva. A gente vai conseguir falar bastante, dar uma boa informação para ele. Eu já tô preparado aqui. Meu garoto. Não, mas, só vou falar rapidinho, manda antes aí. de você destrinchar esse lado. Primeiro, o emoji de palhaço, esquece isso, meu jovem, de volta para o presente. A ideia do tomei um bolo, né? Eu tomei um bolo. Tomar um bolo é a coisa mais natural e normal do mundo. E aí, de novo, eu vou lembrar o que eu falei no começo do nosso podcast. As pessoas precisam aceitar mais as coisas da vida, porque não é fácil realmente viver. Mas se a gente tiver sempre o pensamento negativo, exato. derrotista, o cara de palhaço, meu amigo, aí a gente vai pro vinagre, né? A Zé do Chopp, né? Então, cara, você mandou muito bem, DA. Quando você fez a observação do emoji, do palhaço, você já tá com... Cara, você já tá com o olho afiado para já, ver o viés. O cara já expôs o viés. E olha só como ele contou uma história toda, só que um emojizinho de palhaço no final... Derrubou, né, cara? Derrubou a mina me fez de né? palhaço. E sabe o que é o louco, cara? Porque... mostra o viés negativo do cara, mano, do De Volta para o Presente, que nem você falou. Excelente observação. Porque, na verdade, não tem nada a ver com o De Volta para o Presente. Você tá se colocando... Aliás, colocou aquele emoji de palhaço, deu uma brecha mesmo, né? Deu uma brecha pra gente falar um pouco do acusou o golpe, né, cara? Deu uma brecha pra gente... você acusou o golpe, Exato. porque já passei por essa situação também. Todo mundo, cara. O Edward já passou de colocar a culpa nos outros, Exato. colocar a culpa nela, foi ela. É óbvio que ela, entre aspas, deu o bolo, porque provavelmente vocês combinaram e não deu e ela deu para trás. Agora, isso não estamos dizendo que ele errou, né? Não, muito pelo contrário. Mas estamos mostrando que ele está com um pensamento um pouco errado, tá meio equivocado. O pensamento dele foi, assim, pontualizado no emoji do palhaço. Porque aí tornou-se reativo, tornou-se pegajoso. Ele virou o efeito e não a causa. Exatamente. É algo que eu expliquei bastante nos treinamentos, né, DA? De você ser a causa dos sentimentos. www.likeustraining.com.br Onde estão nossos treinamentos. E você, assim, você sempre tem que ser o efeito. Aliás, você sempre tem que ser a causa, né, DA? E não o efeito. Aí você vê o emoji do palhaço, você vê esse viés negativo, você vê a negatividade, viu que seja lá qual for o problema, porque quando a gente vai falar do problema, e vou falar do problema, De Volta para o Presente, e não tá com você de volta para o presente. Na verdade, o problema tá com a garota. Ela que tá altamente sofrendo psicologicamente, porque o detalhe aparência, peso, pesa muito. Trocadilho, obviamente, mas pesa muito. Eu vi o que você fez aí, hein? Mas pesa no consciente, no subconsciente, no inconsciente da mulher. Principalmente a mulher que é muito mais vaidosa que o homem. E assim, a gente pode até pegar nessa coisa e falar, olha, aqui no Like Us Training, a gente vai... Cara, não vai passar a mão na cabeça de ninguém. A gente vai falar sobre temas controversos e vai expressar... Nem na nossa a gente opinião, passa a mão na nossa. E, cara, mão na cabeça, se alguém aqui vê, achar que a gente tá errado de alguma forma, equivocado nas nossas colocações, pode mandar um e-mail pra gente, pode mandar um e-mail aqui pro feedback. Só que sim... Quando a gente for falar de aparência, e a gente passou o mês de julho inteiro falando de primeiras impressões, falando de aparência, falando como o seu peso é algo que você tem controle, exatamente, sabe? Se você tá fora do peso, é porque você perdeu a mão. É o caso da terceira extraordinária, que hoje perguntou sobre aparência. Sim. Né? A minha aparência
atrapalha Sim. o fato de eu querer sair com mulheres. Sim. Sim, a gente vai tratar de homossexualismo na próxima E- pergunta, mas eu já é. estou trazendo aqui a baila porque rola de novo esse lance do o psicológico da mulher que está envolvido e o homem precisa dar espaço Claro. e liberdade para qualquer mulher. Claro, qualquer ser como ela mulher. quiser, fazer o que ela quiser. E a questão dessa de como a aparência vai entrar, e os caras vão falar de peso. Bom, a gente não precisa falar de uma forma pejorativa, de forma nenhuma, mas eu acho que eu não estou sendo politicamente incorreto se eu falar que peso é algo que realmente avacalha e realmente atrapalha a nossa saúde, nosso bem-estar, e sem falar na nossa estética, na nossa aparência, na primeira impressão e tudo mais, e consequentemente, autoestima, nossa autoconfiança e tudo mais. O que me chamou a atenção é que a mina se qualificou para ele, se qualificou como insegura. E ele colocou, e eu puxo aspas da pergunta dele, ela se coloca como insegura. Isso aí é uma bandeira, cara, não é uma bandeira vermelha, é uma bandeira roxa. Roxa? Roxa, mano. É pior que a vermelha, então? Cara, assim, eu não tô falando pro cara necessariamente foge dessa mina. Não, se o cara faz o que ele quer, o de volta para o presente, se ele tá afim da mina, né? Assim, apesar da questão da aparência dela tá acima do peso, ela tá com a aparência um pouco que não tá muito lá em cima, e ainda mais ela tá insegura por causa disso, mas eu vou, assim, logo aqui afirmar que a insegurança dela vai, com certeza, ela vai transbordar, ela vai ser refletida na sexualidade dela. Provavelmente não vai ser uma parceira sexual tão estimulante assim. Provavelmente vai refletir na carreira profissional dela. Como falou, ela não se envolve socialmente com colegas de trabalho, por exemplo, que isso é algo ruim. E isso também traduz como um desempenho inferior na carreira dela. Bom você ter tocado nesse ponto, porque é importante a gente ter um entendimento sobre essa situação toda gerada pela pandemia. Que só exponencializou, né? Que só aumentou isso. Não foi fácil para a maioria dos seres humanos no mundo inteiro. Não foi um problema só brasileiro. E falando em pandemia, peso, até eu ganhei uns Sim, quilos, né? Então... Agora, é preciso um entendimento muito, mas muito, digamos assim, baseado em paciência, baseado em compreensão, porque algumas pessoas, muitas pessoas no caso, ficaram meio freak, eu diria. Mas não freak de passanatório, não é isso. É freak de... Criaram uns hábitos, começaram a ler muitas coisas, e essas muitas coisas não necessariamente vão ter todas as verdades. E aí começa aquele lance do... Cara, só para resumir, eu conheço uma mina, trabalhou comigo, um beijo para Ellie, a japonesinha mais sexy e uma das fotógrafas mais competentes que eu já vi, além de editar vídeo muito bem. Vou apresentar aqui para o nosso staff do Lifestyle. Ela confessou que não saiu. Simplesmente não pôs o pé fora de casa. Só para ir ao supermercado e olhe lá. Não. Ou seja, peraí, isso eu tô falando até agora. Imagina se... Desde que a maledeta pandemia começou. Imagina se, além dessa de não pôr o pé para fora, a gente já estava falando de uma condição previamente instalada, que é, né, a falta de confiança, sabe? A questão com o peso, questão com a aparência, e vem a pandemia em cima, é só cereja no bolo, né? Bolo de merda, né? Que é foda, cara. Mas acho que você matou a questão quando você falou sebo, né? Foge. Mas não foge totalmente, né? Mas é só uma demonstração de que ela não é o tipo de mulher ideal, não é o tipo de mulher que vai trazer uma plenitude, ela não vai realmente, provavelmente vai trazer um pouco mais de dificuldade do que soluções. Com certeza. Ela tá insegura, ela deve ter
tido problemas com outros homens. Sim. Por isso que ela tá insegura, acanhada, receosa, aí junta com pandemia. Exatamente. E aí, meu amigo, você ter paciência e ao mesmo tempo sebo. Tá. Sebo. E assim, é o que Sebo é a recomendação. Sebo nas canelas. É a recomendação. Só que não vamos esquecer de uma coisa, DA. Ele mandou uma pergunta tipo, meio que o que eu faço perante essa situação? Vamos passar uma dica aí. Vamos supor que, ele ainda esteja afim, né, da mina, esteja ali curioso, quer alguma coisa, então vamos lá. Ela está insegura, ela já tem essa insegurança por causa do peso, da aparência, põe a pandemia em cima, ela já se assumiu e se qualificou como insegura também para você via texto enquanto vocês conversavam. Então, cara, não se ache palhaço se ela deu de insegura e te deu bolo. É aí que a gente falou do seu viés negativo antes. Não ache que você fez algo de errado se você ganhar bolo, se ela te for difícil para sair, porque ela já tá falando, caralho. É que nem mina quando ela fala assim, eu sou ciumenta. Aí, de repente, ela tá correndo atrás de você querendo te dar garrafada porque você tá conversando com outras mulheres. Não tem que ser surpresa. Ela te avisou, né, cara? Ela falou lá. E essa aí falou. Então, o que eu ia dizer é assim, vai levar... O DA falou perfeito. Paciência. E não paciência no sentido de, paciência, amigo, sabe? Que todo mundo fala, não, relaxa aí. Mas no sentido de que vai levar mais tempo do que normalmente leva outras garotas mais confiantes, digamos assim. Só que o que você tem que foca só em ser um cara divertido. Não seja o cara do papo profundo, papo sério, o papo falando das inseguranças dela, falando de alguma coisa, qualquer tipo de pressão com o encontro, quando que a gente sai, tudo, porque essa música, que é a música que você vai tocar, que vai fazer as inseguranças dela sempre estarem dançando. Foca outros assuntos, foca a conversa, fala de filmes, fala de séries, fala de diversão. E posso estender isso aí? Foca em outras situações, em outras mulheres. Exato. Foca em outras mulheres. Não tô falando pra você ficar saindo... que faz parte do sebo, né? Então, o sebo é isso. Você corre em direção a outras, perceber que você tem um mundo maior do que abundância, apenas... né? Exatamente. Você tem um mundo muito rico, valioso, e você ficar focado apenas em uma mulher, você tá dando tiro no seu pé. E a gente tem essa máxima aqui no Like Us Training, que você tirar o foco dessa uma e começar a conversar com outras vai fazer com que seu comportamento com essa uma fique mais desejável, vai facilitar com essa uma. Parece contraintuitivo, mas é assim que funciona. Mandou muito bem, meu querido Edward Ross, assim como o De Volta ao Presente. E agora a pergunta mais, digamos... cabeluda, capciosa. Cabeluda. É um tema muito delicado porque envolve muito pensamento, muita lavagem cerebral, muita situação onde a gente precisa ter compreensão, tem aceitação, entendimento. A gente teve no pré-show e a gente até estava falando aí do De Volta para o Presente, da mina lá, que a mina, ela tá meio gordinha, ela tá meio assim, sabe, insegura com o peso e a aparência dela. E a gente tá vivendo esse momento de caça às bruxas, que é só você, sabe, fazer um ha-ha, jogar um comentário, uma piada, seja ela sobre raça, sexo, etnia, religião, qualquer coisa. Temporada de caça às bruxas, meu irmão. Já vão acender uma fogueira e querer queimar nós dois, né, Dea? Não, e outra, aqui o Like Us Training não tem medo de falar. A gente provavelmente vai falar alguma coisa que vai desagradar a algumas pessoas, mas a gente sempre tenta conversar com vocês, ouvintes, de uma forma pacífica, de uma forma objetiva, educativa, trazendo exemplos, trazendo argumentos, base, não simplesmente eu ouvi dizer e aí é isso, e tem que ser assim, e tem que ser assado. Né? E antes da gente entrar nela, quando a gente fala de julgar os outros pela aparência, aquela coisa de nunca julgue um livro pela capa, é verdade, conteúdo e tudo mais. E a gente ensina
ensina você a ser um cara mais dinâmico, mais interessante, como qualificar, como ter mais valor social. E isso também vai servir para nossa extraordinária aí que mandou a pergunta. Só que quanto, só se liga nessa, só DA. Só que quanto a gente ter, sabe, essa violação do politicamente correto hoje em dia, a gente não vai entrar em papo de esquerda, direita, não vai entrar em papo de heterossexualismo, homossexualismo, o que é aceito, nem nada disso. E outra, quando a gente implicar que algum julgamento venha por causa de aparência, cara, se você vê um cara andando na rua de jaleco branco, primeira coisa que você pensa é médico. O cara é farmacêutico, o cara é médico. Você vê, sabe, um cara... Aqui a gente mora em São Paulo, estamos aqui na região metropolitana. Calça cinza, camisa cinza, coisa cinza, você olha e fala, é um PM. Né? Então, tipo... Tá de terno e gravata no centro da cidade e já acha que é um operador da bolsa. Exatamente. Né? Então, assim, a gente ter um pré-julgamento em cima da aparência vai. Só que eu acho que é engraçado, porque quando a gente vai tratar, por exemplo, de sexualidade e vai falar de homossexualismo, Olha o preconceito aí, preconceito, né, cara? vindo, exatamente. E vai começar a entrar muito preconceito. A nossa extraordinária foi apelidada carinhosamente de Quando Duas Mulheres Pecam. Eu achei mais quente, né? Esse é um pouco mais quente e é, sim, provocativo e, obviamente, é 100% irônico. De forma nenhuma a gente implica pecado. Deixar bem claro que isso é irônico. Quando Duas Mulheres Pecam é uma obra do Ingmar Bergman, né? Sim. Cineasta sueco, se eu não me engano. Sim. Muito famoso no século passado, e seus filmes ainda reverberam muito, né, hoje em dia, porque, vamos pensar, o filme foi feito lá na década de 50, 60, e justamente fala da união de duas mulheres. Certo. Óbvio. Né? Então imagina que para aquela época foi um escândalo um filme como esse, porque se as pessoas acham que é um escândalo hoje... Exato. Aquela coisa do tabu. Há 20, né? 40, 50, 60 anos atrás, era mais escandaloso ainda você chegar e desafiar o sistema, desafiar a lei. Não, né? o apelido cinematográfico eu achei boa, né? E assim, pra mim ainda, quando você usa esse termo peca, é um negócio, pra mim, ele dá mais Não, eu dou risada hoje, né, cara? Pode pecar. Primeiro de tudo, o que é pecar, né, brother? Pra mim, ele dá mais excitação, até o humor, do que qualquer coisa, né? Não, a gente não tá aí, não estamos sacando a bíblica. Sim. Manda aí a pergunta da Extraordinária, não, então. A Extraordinária mandou a seguinte questão. Meninos, Salve, gata. Linda. Tenho todas as características atraentes para homens. Mas sou lésbica. Aliás, vamos trocar esses lésbica já... Ou trocar não, vamos colocar sou lésbica igual a sou homossexual. Sim. Mas isso acaba me afetando para começar uma conversa com elas. Olha, duas coisas antes de passar para o nosso querido Edward Ross. Sim. Primeiro de tudo, eu penso, ouvindo, conversando e tudo mais, que é mais fácil uma mulher se relacionar com outra mulher. Eu acho que os homens têm muito mais... Eu acho que você está sendo sexista falando assim, mas tudo Cara, bem. mas assim, eu vou por amostragem. A gente vê a dificuldade dos homens em chegar em mulher. Sim. E ao passo que mulheres têm um pouco mais de facilidade de chegar em outras mulheres. Então eu acho que você, querida, quando duas mulheres pecam, não vai ter tanto problema para encontrar uma garota que te bata um tesão. Isso eu tenho quase certeza. Né? Eu acho que isso não deve ser o problema. Eu acho que não deve ser problema. O lance dela ser atraente para todos os homens, ainda bem. Filha, ainda bem que você é atraente, que você é gostosa, que você é charmosa. Sim. Vai para cima das situações, esquece todos os comentários e tudo mais. O incômodo que isso pode trazer. O segundo problema que eu vejo é justamente esse. Minha extraordinária quando duas mulheres pecam. Fique esperto, fique esperta no caso. Sim. Porque a vida não é fácil.
e tem que aceitar mais as situações que vêm, que é o que, por exemplo, o macho realmente é formado para ser, na maioria das vezes, um babaca, um idiota, um preconceituoso, a minoria um racista. ouve a gente aqui no Like Us Os caras vão Training. ficar muito loucos comigo, mas eu tenho bases para perguntar algumas situações, né, sociológicas, Sim, né, não, hipotéticas e ver a reação das pessoas. Sim, né? basta você ir num bloco de carnaval e ver os caras puxando o cabelo das minas. Perfeito. Né? Já era. Perfeito, já aí, matou. Aí você vê, tipo, você vai pro mundo homossexual, vamos falar do lésbico mesmo, homossexual feminino, tipo, elas não vão entrar muito nessa de ser descalibrada, de descalibrar o ponto de, sabe, ficar pegando na mina, puxar o cabelo, tudo. Não, a mulher, ela tem muito mais essa maturidade social, ela tem muito mais desse tato social e sabe muito mais, por exemplo, como chegar. Quando eu joguei, claro, zoando com você, né, DA, essa coisa do sexismo, quando você falou, é mais fácil para elas, eu acho que não. Eu acho que essa facilidade de se relacionar no mundo homossexual, eu acho que ele funciona para os dois sexos. Que a gente vê, por exemplo, no homossexual masculino, são pessoas que vivem muito menos essa crise da ansiedade, de será que eu abordo, será que não? É muito mais fácil, vamos, rolou, e tipo, cara, não existe... Bola pra frente, né? Bola pra frente, né? Os caras, você vê. Então a gente vê muito disso, por isso, assim, eu acho que parte do choque social que a gente ainda tem em pleno século XXI é porque, cara, quando a gente vê exemplos de homossexualidade na nossa sociedade, muita gente fica chocada porque tá ali aberta escandalosamente, colocado para todo mundo ver. Mas vamos entrar na questão dela, quando as duas pecam, né? Bom apelido, eu gostei dessa. Irônico, tá, gente? Só ressaltando de novo. Sim, é ironia. A mulher tem o direito de fazer o que ela bem entende. Não, a gente apoia você mesmo. O corpo é dela, ela faz. Assim como o do homem também. O corpo é seu, você faz o que você bem entende. Mas tem que ter respeito, tem que ter limites. Claro. Há limites para todas as situações. E se uma mulher é homossexual, não se interessa por homem, meu amigo, para de ficar enchendo o saco dela, pensando que você vai mudar a cabeça dela com o seu argumento, mas cara. O que eu tenho aqui, DA, eu tenho algo que vai falar quase que exatamente disso. Mas antes, peraí, antes de eu jogar essa aí, eu quero dar uma puxada na orelha dela. Ela não mandou mais nenhum detalhe sobre a vida dela, especificamente aonde ela mora. E a idade dela. Então, eu acho que ela é nova. Eu também. Eu vou nessa linha. Eu também. Pensar que ela é nova, nem por sei ter se mandado tão curtinho assim. Exato, e nem sei se ela é menor de idade. Tá? Certo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente passa aqui no nosso Like Us Training. Para ser saudável, né? Exatamente. Claro. E agora é perceber que ela realmente não mandou muitos detalhes, mas esse fato de estar me afetando para começar uma conversa com elas, talvez ela seja uma jovem. Exato. Ou tem o lance do regionalismo mesmo. E do regionalismo também, é da idade e região. Sim. Porque assim, se você mora em São Paulo, no Rio, em BH, em Porto Alegre, cara, existem bares que você pode ir, já tem bares específicos que você pode ir. Você não vai grandes centros não tem esse tipo de problema. E você não vai ter esse problema. Em qualquer lugar você vai encontrar. Exato. Então esse problema automaticamente acaba. Só que aí o fato dela mandar dizendo que tem problema para começar a conversa com elas já implica, obviamente, que ela está frequentando lugares mistos, seja a faculdade, ou seja os bares ou baladas, ou ambientes sociais. Tem homem, tem mulher, e talvez o fato dela ser homossexual está um pouco velado. Talvez sim, talvez não. Porque aí a gente vai falar um pouco desse comportamento masculino perante a ela. Então entra um lance da, digamos assim, pensamento tóxico masculino de quer olhar para uma mulher sensual, bonita, vestido apertadinho, cabelos ali ao vento, toda maquiada, toda produzida, gostosona, e achar que aquela mulher ali vai transar com você
Tem disso também. E ela vai transar só com homem. Tem disso e aí também. o cara simplesmente confunde as estações. É, E aí o verão, na verdade, é o inverno. Se a gente for levar por esse lado, aí eu acho que praticamente toda mulher é vítima disso. E assim, quanto mais bonita e mais gostosa, entre aspas, O ela homem for, também, cara. Homem também, homem também. O homem bonito, bonitão e tudo mais. É julgado, cara. O claro cara é que julgado pra É caralho julgado pra também. caralho, até julgado de burrão, por que não? lógico. Não, é normal isso aí. Só que assim, a gente vai partir para essa questão já pressupondo que, assim, vamos tentar fazer o melhor que a gente pode com essa questão de idade e região. Eu já estou presumindo que ela talvez não esteja num desses grandes centros, que ela talvez esteja no interior aí do Brasil. É mais uma suposição, igual que eu tô fazendo. idade, né? Porque aí essa dificuldade que ela tá vivendo seria característico disso, de não estar tão na cara, ou ela não ser abertamente lésbica, e sabe, nesses lugares, muito homem chegando nela. Você já matou essa aí, o fato de homens estarem abordando. Eu vou falar, e isso não tem nada com regionalismo, mas é o Brasil mesmo, é uma das percepções que eu já tenho desde que eu cheguei no Brasil e o olhei. Brasil e o mundo, né? Não, mas o Brasil, Eduardo, o Brasil... É que o Brasil, vamos falar o português, claro. O Brasil, minha gente, infelizmente é um país de terceiro mundo. Sim. Ainda é um país de terceiro mundo na mentalidade, Exatamente. na operação. Ideia. Em Vamos muitas deixar uma situações coisa... continua sendo de terceiro mundo. E vamos deixar uma de, coisa clara. E sendo de terceiro mundo, você citou, por exemplo, o lance do carnaval. Sim. Vai acontecer situações... Exato, os caras vão pegar no teu braço no carnaval. Né? Quantos caras... Não foram muitos, também não vou exagerar. Mas já tiveram caras que apalparam minhas nádegas, brother. Você acha que eu nunca levei uma palpada no carnaval também? O famoso Love Story aqui em São Paulo, finado Love Story. Ali você... Meu amigo, ali tinha de tudo. E ali, às vezes, você tomava um beliscão que não era de mulher. Você já dá aquele pulo. Epa, da onde que veio isso? Então, exato. E assim, só para deixar isso bem claro... Mano, da onde eu venho, se você pega no braço da mina, você tá cometendo já assédio sexual. Opa. E ela pode chamar a polícia e você tá encrencado, simplesmente por pegar o braço. E a gente ensina escalação sinestésica, tocar com a parte de fora, ver como ela reage, enfim. Mas significa que você tá gata, os caras estão chegando em você, que, sabe, isso aí é importante você, sabe, não ter muito dessa... ficar receosa, porque que muito cara tá chegando em mim. Será que eu tô passando uma vibe muito hétero? É perfeito você tocar nesse assunto, porque, de novo, ela precisa aceitar as situações da vida. Desde cedo ela é chamada de linda, princesa. Você, né, no caso, quando duas mulheres pecam. Exato. Você é extraordinária. Você é chamada de linda, princesa, gata, né, fofinha. É aquela obsessão que a gente tem com estética. Lógico. Só que o que eu queria colocar aqui, eu queria dar uma dica já para ela o que ela vai poder fazer. E tem uma que é legal, que é um negócio assim, que vem de combate, vem de artes marciais, vem de boxe. Que o seu tempo, a sua capacidade de ter timing, de ter bom tempo, bom senso de tempo, como temporalizar as coisas, sempre vai superar a velocidade. Você ter bom ritmo, bom tempo. E também, cadê aqui até eu não sei, e você ter precisão sempre vai ser melhor do que você ter força. O que isso quer dizer? Cara, eu acho que ela tá usando mal as oportunidades que ela tem. Por exemplo, quando os caras estão chegando nela, ela vai para algum lugar, algum ambiente social, e tudo bem, ela tá de olho nas gatinhas, só que os gatinhos estão de olho nela. Aí passa a noite inteira, às vezes ela, assim, sabe, com um pouco de receio, porque fica chegando em mina também, pode ser tabu na região, pode ser tabu de todas as formas, ela não sabe como a outra mina vai aceitar, então às vezes ela lida um pouquinho com a ansiedade de aproximação. Enquanto isso, tem um monte de cara chegando nela. E eu acho que ela tá encontrando uma dificuldade de como lidar com essa situação. Eu tô querendo aquela gata ali, só que o cara tá vindo aqui falando na minha orelha, o que eu faço? Aí a gente vai entrar em timing. Eu acho que quando os caras chegam em você, tá aí o seu momento de, mostrar o seu desinteresse, claro,
pelos homens. O que a gente vai falar com isso aí? Carismática, fina, legal, ignorar os caras. Não, mas quando os caras estão ali conversando com você, eu acho que ali, e vamos lá, calibrar. Eu acho que a gente não precisa falar pra gata calibrar, que mulheres geralmente são bem calibradas, né? Mas esse é o momento de você chavecar elas com os olhos. De você, sabe, jogar sorrisinho pras minas, um olhar ali pras minas, porque tem um cara ali te chavecando, você vai ter aquela oportunidade de, sabe, dar uma flertada de troca de olhares com as minas, você vai ter uma oportunidade de trocar sorriso com elas, ou até, sabe, o cara ali tá te entediando alguma coisa, aí você dá aquela rolada de olho, o cara aqui falando, pedir pra mina te salvar, sabe, aquela flertada que a gente tem, né, Dé? Coisa de filme que a gente sempre vê. Eu acho que é importantíssimo ela perceber que ela usar bem desse tempo e desse timing, principalmente quando os caras estão tentando chavecar ela, vai fazer toda a diferença na hora dela realmente indicar para as mulheres, ó, eu tô interessado em você, gata, e não nesse cara aqui que tá me chavecando. Porque impedir que os caras vão chegar não dá. Mas dá para ela sim mostrar e usar dessa oportunidade para mostrar que ela está interessada em outros. Porque sim, a gente mostra interesse com os olhos, com o nosso contato e troca de olhares. É importante essa aí.